Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Ellison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. A pastora Nadiege Macário é a nossa menina da mesa de hoje, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Todo mundo aqui já no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes nos diz: a Bíblia ensina em Mateus 26:41 que a carne é fraca. Luto intensamente contra os meus desejos carnais, mas nem sempre consigo vencer. Em Romanos 7:19 está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Sei que não posso desistir, porém como entender esses textos bíblicos e aplicá-los à minha vida pessoal? É possível matar os desejos da minha carne ou terei que conviver com eles para sempre? Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne? Será que somente eu vivo este drama? E aí, ouvinte, você também passa por isso? Você também tem dificuldade nessa área? Você está lutando contra alguma área específica aí na sua vida espiritual? Está lutando contra uma área aí da sua carne? Essa parte da minha carne aqui é fogo. Essa parte aqui o negócio é complicado e você não consegue destruir este grande investimento da carne na sua própria vida. Como você lida com isso? Nós vamos aprender juntos hoje como vamos lidar com este assunto. Você já imaginou? Aprendendo e colocando em prática? É bênção pura, é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Evangelho de Mateus, capítulo 26, querido pastor Ellison, fala sobre a carne é fraca, né? O texto de Romanos, capítulo 7, versículo 19, ensina: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. São dois textos, duas referências apresentadas aqui pela nossa querida ouvinte. Nós vamos começar discutindo esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, os nossos irmãos aqui debatedores e a todos os ouvintes. Nós temos dois textos que apresentam dois momentos parecidos, porque o primeiro é a preocupação de Jesus Cristo com os discípulos. A preocupação de Jesus ao deixar o mundo, como os discípulos ficariam. Então a palavra que Jesus dá acerca da carne, que ainda está fora do período da graça, ainda está no período da lei, a grande preocupação de Jesus Cristo está como que os discípulos se comportariam dali para frente. Por isso essa preocupação. Quando você vai para Romanos, Paulo está preocupado com os judeus que ainda não se converteram, apesar de estarem na igreja, e alguns destes com as práticas do tempo da lei, com a prática completamente fora dos princípios da graça. Então,
o mal que eu não quero, ele está inerente no ser humano. E a disposição da palavra para a gente é essa transformação que nós precisamos de ver. Porque enquanto permanecemos na condição de, pela lei ou fora da graça do Senhor Jesus Cristo, vivendo na própria carne como ser humano, sem os princípios da santificação, sem os frutos do Espírito, a nossa tendência é fracassar, é cair. Pastor Sérgio, queremos ouvir também a sua opinião sobre esse assunto, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes. E eu, na verdade, vejo que o que o pastor falou, eu concordo com ele, porque, na verdade, o texto vai nos falar de 2 períodos, a pré-conversão e a pós-regeneração. E nós mesmos, na verdade, vivemos esses momentos que realmente é complicado para nós. Nós somos seres humanos e quando nós pensamos no nosso período pré-conversão, a vida que nós vivíamos e a luta que é na pós-regeneração e a constante batalha que existe, porque é uma batalha muito grande, nós vivemos às vezes entrando em parafuso. Então nós vamos discorrer no debate e tenho certeza que essa ouvinte vai ter a convicção de como vencer esse momento dela. Amém. Pastora Nadiege, a nossa menina da mesa de hoje, que pensa, querida irmã? Concordo com os pastores que estão aqui e contribuo ainda da seguinte maneira, com esse mesmo versículo, né? Quando Jesus fala, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, ou seja, no momento que nós conhecemos a Cristo, reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito fica pronto, então ele vai se regenerando a cada dia, nossa vida, né? Nós vamos nos regenerando, mas a nossa carne é fraca, ou seja, nós ainda temos a velha natureza. Então nós realmente necessitamos estar vigiando. Então, quando eu falo que a minha carne é fraca, eu não posso entregar simplesmente o meu desejo ou aquilo que eu sinto ou penso da minha carne por ser fraca, mas eu tenho que entender que o Espírito de Deus está comigo e Ele me faz forte e eu preciso então continuar vencendo com o Espírito Santo de Deus. Pastor Amadeu Vieira, pastor da Assembleia de Deus do Ministério Internacional Europa, Brasil e Itaboraí. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Já queremos também ouvi-lo sobre esse assunto. Muito bom dia, J.R. Varga, sempre um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui nessa rádio que é a melhor rádio desse país, com certeza. E você, para mim, é o melhor dirigente de debate dessa nação, que eu conheço. Que Deus possa continuar abençoando todos aí que estão ouvindo esse tema, é muito relevante. Assim, fazendo uma análise precoce, psíquica da pergunta, né, da pessoa que fez, assim, inconscientemente já é um versículo que ela usa para pautar as fraquezas dela, né? Tá lá, tá intrínseco, lá no âmago da alma dela. A carne é fraca, quer dizer, eu me apoio indiretamente, até impensadamente, em cima disso. Eu dou o versículo não a fim de que ele me seja um anticorpo contra o pecado, contra a minha fraqueza, mas para pautar. Tipo, eu tô a favor. Eu tô errando. A Bíblia diz que a carne é fraca. O que é mais forte? A carne ou o espírito? Mais forte é aquele a quem mais você é alimentar. Se você vive num ambiente que fomenta a tua carne, se você não tem boas escolhas, né? Não é opção sua viver em um ambiente que te alimenta o espírito, que você acorda de manhã, pegue a palavra, leia textos que crie bloqueios, né, contra o pecado, que te dê força contra o pecado, se associe a pessoas que você sabe que não vai te levar ou te tentar para o pecado, isso vai te fazer bem, você vai conseguir vencer a carne. Se eu tenho um problema com droga e fico num ambiente de droga e tenho amigos que fomentam droga e usam droga, eu tô num ambiente contrário, né, propício a cair. Então, assim, fazendo uma análise precoce, né, da questão é isso aqui. Então, essa amiga, a princípio,
ela precisa mudar esse ambiente. Porque na verdade, todos nós temos as nossas escolhas. A primeira coisa que a gente precisa entender, se você escolhe caminhar com Cristo, é uma vida de santificação. O próprio Paulo vai falar logo depois do capítulo 7, que é o capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, a consciência plena de que você está com Cristo porque você escolheu estar com Cristo. Cristo te amou como ama todos os seres humanos, mas você agora precisa fazer a escolha de caminhar com Ele. O que é caminhar com Ele? É fazer as opções das escolhas certas. Aí vem as amizades, vem os ambientes, vem tudo que você vai canalizar como o seu crescimento espiritual. Ouvinte aqui no nosso WhatsApp traz uma frase, né? A carne é fraca, mas pecado não é vitamina, pastor Sérgio. Hein? Boa essa, boa. Obrigado, ouvinte. Muito bom, muito bom. E assim, na verdade, nós vemos que a carne, nós não vamos conseguir aniquilar, que eu digo matar, na verdade, ela completamente. O próprio Paulo diz, e o pastor começou usando, parafraseando o texto, né, de Gálatas, quando ele diz que não vai satisfazer a vontade da carne. Então nós podemos tirar essa satisfação da carne, né? Alimentando o espírito. Então, quanto mais você alimentar o seu espírito, você vai aniquilar essa vontade. Eu estava conversando isso no carro quando eu estava vindo para cá. A carne, ela luta, a carne ela é forte, a carne ela é terrível. A carne grita, né? A carne grita. E nós precisamos o tempo todo buscar a presença de Deus na nossa vida para aniquilar, para amortizar essa vontade. Olha que coisa impressionante aqui, um dos nossos ouvintes, antes JR, eu sou pastor, conheço a palavra e conheço a Deus, mas tenho a minha fraqueza e sofro muito com isso, me sinto um lixo de homem, peço sempre misericórdia e perdão a Deus, eu preciso de uma palavra. Compartilha esse nosso querido ouvinte nos acompanhando, que ninguém está isento disso. Esse é um primeiro ponto importante aqui, né? E a outra coisa é o entendimento de que vocês 4 estão alcançando pessoas hoje que estão precisando e desejando mudar, que é um passo fundamental nas nossas vidas, né? Pode ser que a luta que esse ouvinte tenha, e na nossa mente nós já elegemos umas 2 ou 3, deve ser isso. Pode não ser absolutamente nada do que a gente em geral elege, pode ser uma outra área, mas enfim, essa ou aquela é uma área em que ele está vulnerável e sendo implacavelmente atacado pelas trevas. Olha, nós que estamos aqui, claro que nós vamos ter a inteira responsabilidade de ter o cuidado de falar palavras aqui que vai às vezes acabar de empurrar a pessoa para o abismo, porque nós sabemos muito bem, todos nós sabemos muito bem que é muito difícil essa batalha de carne e espírito, é uma batalha incessante. E aí o apóstolo Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 2, a parte B do versículo 19, que o homem é escravo daquilo que o domina. Então é terrível, é um texto. Agora, eu penso o seguinte, se esse colega nosso, né, esse irmão escreve, já consciente de que ele tem essa fraqueza, a primeira coisa que eu quero recomendar para o irmão é: busque em Deus a força para vencer. Segundo, compartilhe com alguém que possa te ajudar a ser um mentor espiritual numa situação como essa, porque eu não sei qual é a situação, mas é possível vencer. E aí a primeira coisa é confessar diante do Senhor: Senhor, olha só, eu não estou aguentando, eu estou passando por uma fase muito negra e eu preciso me alargar isso, preciso abandonar isso, porque isso vai te arruinar, meu irmão, vai arruinar a sua vida, pode arruinar o seu ministério, pode arruinar pessoas que confiam em você, e você não pode permitir que isso te destrua com o teu ministério. Eu vejo a importância do debate no momento desse, Jota, que às vezes o pastor, como o pastor disse, procura alguém, às vezes o pastor não tem coragem, cara, de chegar a alguém e aproveita um debate para passar um zap, para se aliviar um pouco. Eu agradeço a confiança. É verdade. Outra coisa, a gente tem a luta, sim. Todo dia. E uma coisa que é importante, como já foi colocado aqui, que a gente precisa entender que essa carne aí é a nossa velha natureza, ou a natureza pecaminosa. Mas como diz, e a gente vai hoje citar muito a palavra, não tem como, né? Não citar. É só nela. Romanos 6, 11 diz assim, olha... 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês
obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. E ele aí continua, quando chega lá no 16, ele fala assim, no versículo 16, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, nós hoje não somos mais escravos do pecado. A palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos com Cristo, ou seja, o nosso pecado, nossa essência pecaminosa. Então, nós vivemos em Cristo. Então, hoje, e isso eu estou falando porque foi importante para a minha vida, para eu entender esse processo, porque a gente parece até que dá uma loucura, um negócio esquisito. Que batalha é essa que a gente enfrenta? Não é? Então, quando a gente entende essa passagem, a gente, poxa, peraí, não, eu não quero mais ser escravo do pecado. E aí eu comecei particularmente a falar com o Senhor, perguntando a Ele aonde a minha fraqueza tinha base legal. E o Senhor, com seu Santo Espírito, foi me direcionando, e ali coisas que eu fui revendo, pedindo perdão, e o Senhor foi me dando força para continuar e vencer. Então eu estou falando daquilo que eu passei em termos de vencer essa luta. Evidente que nós temos hoje lutas, mas não lutas tão mais profundas como foram, ou foi no passado. Uma luta. Então a gente precisa entender que em Cristo eu não sou mais escrava do pecado. Então hoje eu quero que o Espírito Santo de Deus me dê força para que a cada dia eu venha a ser liberta de mim mesmo, das coisas da minha velha natureza. Um detalhe muito importante que a pessoa precisa entender é o seguinte: a gente olha muito para a nossa natureza pecaminosa. Pensamentos repetidos tornam-se atos, né? Se concretiza aquilo que você pensa repetidamente, né? Então, se a gente tonifica a fraqueza, a carne, a fraqueza, ok, o corpo vai responder, né? Cientificamente, o corpo responde aquilo que nós vamos pensando. Se eu disser, tô fraco, vou ficar fraco. Por isso que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Aí a gente olha para Gênesis 1:26 e percebe que a gente é capaz de subjugar qualquer coisa. O ser humano, né? O ser humano, ele é capaz de influenciar o seu próprio corpo. O gordo é capaz de ficar magro. O que tem corpo flácido é capaz de malhar e fazer o corpo responder aquilo que ele quer, com esforço. Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança, dois vocábulos tremendos hebraico que dá o sentido daquilo que é cópia no sentido qualitativo, quantitativo, né? No sentido legal da essência, né? Imagem e semelhança. Não somos deuses com o poder de Deus, mas temos atributos desse Deus, o domínio sobre peixes do mar, sobre répteis, sobre besta fera, e do mesmo versículo diz assim, ó, sobre toda a terra. Então o homem é capaz de dizer eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Cada pensamento negativo, 2 positivo. Uau, caramba, minha carne está aflorada, mas santidade do Senhor, vitória. Tem que levar isso a Jesus. A gente, né? Logicamente, não é fora de Jesus. Até gloriar, nos gloriamos nele. É tudo nele, é tudo por ele. Então não podemos realmente voltar para o se a gente tonifica, JR, o assunto de olho na fraqueza, a gente vai ficar fraco. A gente não vai se abrir, a gente não vai ter um mentor, a gente não vai ter alguém para buscar, confessar, alguém de nossa confiança. Paulo vai dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que todos os dias matar o seu eu, e aí vem esse aspecto. Como que vem o pecado diante de nós? Primeiro que a gente já admite que a gente vai pecar, né? A minha carne é fraca. Aí a condição de Satanás é te servir um banquete. Isso. Como é que vem o pecado? Vem pelos olhos. Chega na sua mente, depois você toca, e daí pra frente você já era. Vai então, a determinação, e aí o pastor coloca ali da questão de malhar, é determinação. Tudo na vida você precisa determinar que você quer. Eu não quero isso pra minha vida.
Eu não quero. O que eu quero? Eu quero ser de Jesus Cristo, eu quero viver para Ele, eu quero ser com Ele. E Ele vai te dar força. Agora, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que participar dos cultos na igreja, que só em casa também, não, Deus me dá força. Não vai acontecer. Quando o pastor fala encher o pensamento, que aí você acaba tonificando, Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Esse é o resultado. Era isso que agora, eu ia completar. É o resultado daquilo que... Só um instantinho. É o resultado quando nós olhamos para Cristo e decidimos que queremos viver o melhor de Deus para nós. A gente precisa, quando olhar para Ele, ver o resultado positivo. E quando eu olho para o pecado e para aquilo que está me afligindo, ou para aquele desejo pecaminoso que está me afligindo, eu tenho que olhar para o resultado final. Que esse versículo veio, né, muito bem. Porque o resultado final vai trazer morte. E detalhe, de tudo que pensa, que fala, que se houver algo excelente, se houver algum louvor. Só pense se não tiver Por exemplo, louvor. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Então, eu vou pegar, não a carne, eu vou tonificar, andar em espírito. Como eu vou fazer para andar em espírito? Se eu ando em espírito, eu não vou cumprir essa cobiça da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções, dissensões e os partidos, né? São as facções. As invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essa, e as quais vos previno, como já antes vos previni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí eu boto na minha cabeça, quem faz isso não vai herdar o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é amor. Então eu vou tonificar o amor, vou buscar o amor, vou praticar o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tá aí um versículo para combater. Bênção pura. Para ajudar aquele outro versículo. Palavra de Deus para o coração dos nossos amados ouvintes, palavra de Deus para a sua vida, palavra que vem das escrituras sagradas para fortalecer a sua fé, palavra cantada, palavra ministrada, palavra que fortalece a nossa vida. Digo a você que não se afaste de Deus, ainda que os montes caiam sobre ti. Você tem Cristo que é mais importante, está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar. Pois só Cristo te levantará, só Cristo te levantará. Deixe de falar em derrotas, Jesus se garante, te garante. Pois só Cristo te levantará, só Cristo te levantará. Deixe de falar em derrotas, Jesus te garante, te garante. Você tudo pode, Ele que te fortalece, Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Você tudo pode, você pode, sabia? Ele que te fortalece, Ele te enche de gozo e paz, te faz um vencedor. Sim, eu posso vencer, pois Jesus me ungiu, sua mão me estendeu, Ele me redimiu. Seja na luz do dia e
das noites sem fim, Jesus está comigo, comigo. Porque tudo posso, Ele que me fortalece. Vamos louvar. Ele me enche de gozo e paz, me faz um vencedor. Porque tudo posso, Ele que me fortalece. Ele me enche de gozo e paz, me faz um vencedor. Agora vocês. Porque tudo posso, Você pode, sabia, Jota? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Pensam, né? A gente achar uma música aqui com a nossa produção e a música tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, conversando, trazendo essa palavra de encorajamento ao coração dos nossos ouvintes. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E a pesquisa é a seguinte: você acredita ser possível matar os desejos da carne para sempre? Olha, ficou idêntico tanto no site quanto no telefone. 72% dos ouvintes dizem que não, que eles não acreditam que seja possível matar os desejos da carne para sempre. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Para sempre aí o entendimento é enquanto houver vida aqui, né? Esse entendimento. Aí a ouvinte tá sinalizando que enquanto existir vida aqui, nós vamos estar enfrentando as dificuldades. Aí é a pergunta, pastor Sérgio, o seu destaque: é possível matar os desejos da minha carne ou terei que conviver com eles sempre? Diferente do para sempre, tem toda a razão. Nós na verdade comentamos até isso aqui no início. A carne, você não vai conseguir matar a sua carne, né? Isso literalmente não vai conseguir matar. Agora, você vai inibir esse desejo insaciável. A carne, ela é insaciável. E qualquer detalhezinho vai alimentar a sua carne. Então, você precisa cumprir Gálatas 5:16, o que a Bíblia diz, que você deve alimentar, satisfazer os desejos do espírito, né? Alimentar o seu espírito, para jamais satisfazer os desejos da carne. Então, a carne, ela vai ser amortecida, né? Ela vai ficar ali adormecida, na verdade, né? Mas qualquer situação ela vai gritar, porque a carne grita direto. Então, há possibilidade de você adormecer lá, há possibilidade de você manter o seu espírito muito mais forte que a carne, porque uma milita contra a outra, desejando se opor. Então, satisfaça o desejo do espírito, alimente o seu espírito, fortaleça o seu espírito, e você vai ver que vai ser fácil vencer essa situação da carne. Amigos, é importantíssimo a gente dizer o seguinte: se você detectou que você errou e você quer parar, é possível. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versos 12 até o 14 o seguinte: pelo que eu também já recebido, ou tenha já retido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há necessidade de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo. Então o Senhor vai restaurar. O fato de você ter cometido, porque eu penso que às vezes pelo fato de você ter pecado, isso vai te humilhando e você não quer se libertar disso. Então você fica preso ao pecado. Você é livre. Conhecereis a verdade, e essa verdade é Cristo. Você confessa. Então daqui para frente não vai te amargurar da vida. O que passou já era. A carne pecou, você fracassou, deu mole na linguagem geral. Agora tem que viver com Cristo, em santificação. Eu queria complementar aqui com eu até tinha colocado essa pergunta aqui antes. Como posso matar os desejos da carne se ouço diariamente músicas que estimulam o desejo pecaminoso? Então eu vou lá, ligo o rádio e tá lá aquele funk que fala, que pega, que fala aquilo, que fala aquele outro, e pega uma outra música que estimula outra coisa. TV, e eu tô me alimentando diariamente disso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo nem para a igreja, mas eu tenho tempo para ficar ouvindo essas rádios e as músicas, estimulando e vendo ali, enfim, televisão que traz esse estímulo, e eu começo a alimentar a minha carne. E a gente sabe muito bem, no caso da música, que a música comunica. Não só a música, né? Todo meio de comunicação, evidente. Mas a música, ela tem uma melodia, e a melodia, conforme ela vem acompanhado com a harmonia e com o ritmo, ela fixa. Depois de 9 segundos, ela fixa na sua mente e fica guardadinha lá. E vai ter um momento que aquela letra vai vir e vai vir com um estímulo no seu corpo. Então a tendência nossa é cair ou ser seguido ou caminhar para o pecado. Então a gente precisa entender se eu quero realmente me libertar desses desejos pecaminosos. Eu preciso me alimentar do Espírito. Ouvinte dizendo aqui, olha, sou jovem, tenho 25 anos e estou preso à pornografia há mais de 10 anos. Eu já fiz muita coisa, jejum, oração, um monte, já li a Bíblia, fiz campanha para ser liberto disso. Hoje a esperança que eu tenho é casar. Não vai adiantar. Mas será que depois de casar eu conseguirei mesmo? Fiquei com essa dúvida, diz aqui o nosso querido ouvinte nos acompanhando. Claro eu creio que não vai resolver o casamento, porque o problema está dentro dele. Ele tem que ter uma ajuda, inclusive psicológica e espiritual, porque ele vai sucumbir e o casamento só vai virar mais um problema. E ele já falou aí que ele é viciado na pornografia. A pornografia ele aprisiona, vira escravo dela. Eu, por exemplo, vivi em um país durante 7 anos que é o líder mundial de pornografia, dos países mais ricos do mundo, que é a Suíça. E eu confrontei muito esses problemas lá, dos mais drásticos que vocês não queiram nem imaginar. Qual é o tipo de pecado que tem na luxúria, né? Terrível. E a questão da libertação de pornografia é simples. Primeiro, reconhecer que tem um problema, reconhecer as consequências psíquicas desse problema, porque o cara que é viciado em pornografia vai startar nele alguns males, algumas anomalias, algumas coisas que, se ele não frear, poderá levá-lo até depois de alta idade a práticas horríveis, horrendas, que pode gerar para ele cadeia, prisão, escândalo. Então ele precisa reconhecer que ele é um doente, que ele precisa de um tratamento. Aí, a princípio, baseado nisso, ele precisa buscar no pastor dele, se tiver a formação necessária, porque não basta dizer glória a Deus e aleluia. Estamos vivendo uma geração rasa de pastor, qualquer um é pastor, tem pastor de tudo, né? Tem até pastor alemão. Então precisa depois de um profissional sério para resolver essa questão. Ouvinte dizendo aqui, vocês são casados, então para vocês é mais fácil falar aí sobre alimentar o espírito, mas para quando a gente é solteira, diz aqui ouvinte, e ela conta aqui uma experiência dela nessa linha, porque é solteira, tem uma prática equivocada, talvez até reconheça, mas admite ela que para aquele que é casado, isso talvez seja mais fácil, até para contar desse alimente o espírito, é o que diz a ouvinte. Eu vou ter aqui o seguinte, eu casei com 26 anos de idade, virgem. Eu tenho lá na igreja várias irmãs e irmãos que são viúvos, e isso não é problema. Então, solteiro ou casado
ou viúvo, ou separado, ou divorciado, vai determinar o que eu estou alimentando na minha alma. O que está no meu coração. E aí eu vou dizer para você, ontem eu preguei sobre isso, entre você estar envolvido numa igreja e você estar comprometido com o Senhor da igreja. São dois fatores distintos. Quem está envolvido nem sempre está comprometido, mas todo comprometido está envolvido. Então, há necessidade de você determinar o que você quer para sua vida. Então, não vai com essa desculpa de que porque você é solteiro, não aguenta e vai praticar o sexo. Então, case. Paulo vai dizer isso. Se possível, não toque mulher. Só que esse indivíduo, pastor, ele vai piorar. Ele vai piorar. Casar, vai piorar. Sim, não, mas você está falando aqui agora já do outro. Você está falando aqui já do outro que porque é solteiro e não resiste. Mas Paulo, quando de outros parceiros, Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele não escreveu só para solteiro ou só para casado. Escreveu para a igreja, para quem está em Cristo. Isso, e quem está em Cristo, é nova criatura independente de ser casado ou ser solteiro. Então, alimentar o espírito independe disso. É só buscar o E dom. aí é mais uma desculpa que a gente, às vezes, me perdoe até quem escreveu, mas às vezes é só um argumento para continuar praticando o erro. Então não pode usar esse argumento. Domínio próprio. Tá lá o fruto do espírito. Precisamos desse fruto na nossa vida. Próprio. Ali tem pornografia na internet, está tudo acessível. Na verdade, ela está hoje exageradamente exposta na televisão e é a tendência do mercado. E o sistema, na verdade, ele está imprimindo nessa nova geração uma facilidade para tudo. E aí independe de ser casado ou ser solteiro. O problema é que o sistema está imprimindo uma facilidade que tudo está na bandeja, meu amigo, ali. Aí você vai falar sim para o sistema do mundo ou não. Isso. A sua decisão. E aí você vai provar se você está comprometido com Cristo para dizer não. Tem que botar na balança. Aí eu vou falar aqui de um jovem solteiro que está na Bíblia, José. Exato. Cara, José era solteiro. Muito bom. E diz que a palavra que ele era um cara bonitão. Tá na casa, o patrão sai, todo mundo sai, tá só a mulher do cara. E eu tô imaginando ela vir de camisola. E vir de camisola se oferecer pra ele. Ele corre, deixa a capa na mão dela. Fugiu. Vai pra sarjeta. Mas Deus honrou. Exato. Então, amado, Deus não é honra. por ser solteiro, não. É porque você tem determinação no Senhor para quem você quer servir. Sabendo que tava cheio de Deus. Então a carne vai ser fraca se você quiser ser fraco. Quem está te alimentando? Em quem você está sendo forte? Aí vai determinar o que você vai caminhar. Dizendo, pastores, a paz do Senhor, eu sou uma mãe que está muito aflita, descobri que a minha filha está sofrendo uma grande tentação na sua vida, só que o camarada que está se aproximando dela é casado. Eu não sei o que fazer. Somos todos da mesma congregação. Tenho medo de falar isso pro meu esposo porque já conheço a reação dele. Me ajudem, minha filha é jovem, é solteira e pelo que eu sei, ainda não conheceu o homem na sua intimidade. O que eu faço? Chamo ele para conversar ou somente ela? Estou sufocada com essa situação. Ela não sabe que eu já descobri, mas pode estar desconfiada. Eu preciso de um conselho. Pede aqui uma querida ouvinte, está nos acompanhando agora. Número um, ela precisa sentar e conversar com a filha dela. Com a filha. Se já está nessa altura aí, nesse nível, ela tem que abrir para essa menina um papo de mulher para mulher. Hoje, a maturidade sexual, ela é, para nós no passado, ela é ultra precoce, né? Hoje, criança aí com 10 anos de idade já é mãe, né? Com 9 anos teve uma gravidez na Bahia e nasceu um bebezinho lá. Então ela conversa com a menina, explica todos os resultados, mostra o que isso aí pode trazer de transtorno, sobretudo mostra matérias aqui, minha filha, o índice de pessoas tal que se envolvem nisso. E depois observa o caso e depois chama o cara e bate um papo com ele. Olha só, eu sou mãe. Só, meu irmão, eu não sei, eu não sei você sair de ré. Isso aí. Eu primeiro acho que o papo é de mulher para mulher sim, mas de mãe para filha. Porque ela é uma adolescente sim. Não é? Porque adolescente precisa de limite. Então a gente precisa conversar sim, mostrar tudo, procurar saber como que está. Agora, evidente que vai além dessa conversa, eu particularmente tomaria mais algumas decisões. Ela tem pai e o pai está junto. Sim. Então, todos são da mesma igreja.
Eu, além de conversar com ela, chamaria o meu esposo e mostraria para ele o que está acontecendo, já que todos são da mesma igreja, e ia conversar com esse homem casado também da igreja. E apertá-lo. Ela diz ali que é da mesma igreja? Não é? Da mesma mesma igreja. Eu ia apertá-lo. E ia falar o seguinte: ou toma uma posição agora, ou a posição que vai tomar sou eu com o pastor. E provavelmente, dependendo até, conversaria com o pastor também. Todo mundo pro gabinete do pastor. Todo mundo que isso? Vou esperar chegar onde vai acontecer. Deixa eu só entender aqui, irmão, só pra gente poder ajudar. No passo a passo, né? Então, inicialmente, vocês 4 estão de acordo que a primeira conversa tem que ser da mãe com a filha. Sem dúvida. Ok. Se a filha entender isso e disser assim, mãe, eu entendi, a menina tem menos de 18 anos, a menina, ok? Certo. Se a filha disser, mamãe, eu entendi, e a mãe perceber que ela entendeu, porque uma coisa é falar, outra coisa é perceber que entendeu. Muito bem, o assunto está encerrado aí. Pra mim, não. Não. Então vamos lá. Então vamos só, antes de vocês afirmarem quais são as atitudes, quero só lembrar o quanto isso expõe a pessoa. Não resta dúvida. Tá certo? Tem certas horas que tem que expor mesmo. Mas só tô lembrando que isso é um preço, que isso é um custo, que em geral acompanha as pessoas. Mas não estou dizendo que não deva ser feito isso. Só que cada pessoa, quando entra, já que quem vai entrar é o outro tem que entender. E a gente tem que lembrar pro outro, ó, isso tem um preço, hein? Isso tem uma exposição. E às vezes é uma coisa que pode, por causa da idade, ser uma questão importante. Vamos lá. Sabe por que pra mim não? A moça, pelo que você colocou aí, é uma adolescente. Isso. E uma adolescente aparentemente, vamos dizer, entre aspas, inocente, ingênua. E o homem é casado, é um lobo, né? Então ele tá querendo uma carne fresca, certo? Então, por mais que a minha filha fala, mãe, não tem nada, eu entendi e eu quero distância dele. Então eu, junto com meu esposo, eu ia buscá-lo, procurá-lo. Olha, isso. E oraria para saber se pararia ali ou se eu ia conversar com o pastor. Eu penso um pouquinho diferente da pastora Nadiede, com todo respeito. Leoa. Porque eu digo o seguinte, eu acho que se a mãe conseguir conversar com a filha e ali estancar, pra mim estaria mas acontece que ele é um lobo, ele vai continuar. Sim, vamos lá. Preso. A princípio tem que com todo respeito e com equilíbrio no que eu vou falar, desmascará-lo na questão. Claro. Imagina quantas meninas adolescentes ele já não tá rodeando. Deixa eu só colocar a preocupação que me traz a figura do pastor, o que me traz que às vezes é o último a saber do problema, o pau tá quebrando a visão que eu tenho ali, a visão pessoal que eu tenho do texto. Vou estar talvez sozinho, mas vamos lá. A mãe diz o seguinte, já sei qual será a reação do meu marido. Então, aqui traz um outro fator que me preocupou dentro do texto. Se essa mãe tem uma sabedoria de conversar com a filha e estancar o problema ali, para mim está razoavelmente solucionado. Havendo a continuidade, aqui vem para mim o segundo passo, eu concordo com a pastora, é que sentaria com o marido e iria até o cara. Mas o segundo passo pode ser já uma barriga, meu amado. Não é. Eu tô colocando o seguinte, se a filha vai acontecer tudo a partir dela. Se ela já sabe a atitude desse marido, eu até oriento, chama o marido e senta e conversa. Claro. Porque a hora que ele souber e depois, mais na frente, souber que não é um problema. Vai ficar sabendo depois. Eu não sei como é o tipo do relacionamento do marido com... O melhor remédio é chamar a figura do pastor, que não pode ser ignorado. O esposo da nossa ouvinte é um homem decepcionado com igrejas, ele não tem ido a igrejas, ele é agressivo, e ele já disse que se alguém fizer tal coisa com a menina, ele mata. Então a gente está colocando aqui um estágio que eu estou falando para vocês. É uma situação que me preocupou, foi justamente a frase que ela aponta, porque eu já convivi com isso. Então acho que até o pastor, se for um cara... O marido não é evangélico. Se for um cara... O pastor foi um cara, porque a gente falando aqui de pastor... Então tem que ir ao pastor junto com esse homem e conversar com ele. Por isso eu estou colocando aqui, gente, que a gente não pode colocar todas as situações dentro de um mesmo sistema onde vai se resolver. Por isso que eu falei, se a mulher sabe edifica, consegue solucionar com a filha, já é um grande passo. Mas tinha que chamar esse cara.
O segundo passo, a mãe Deixar a própria, fera solta a mãe lá na própria igreja? pode, a mãe própria pode chamar o cara Com e conversar certeza. com ele. Tem que Mas conversar. aí o bom seria levá-lo até o pastor, O junto que com eu ele, com o estou pastor. tentando aqui é dizer para essa irmã, em nome de Jesus, ore. Se o teu pastor, você tem a confiança plena, vai até ele para ele acompanhá-la nesses tempos. Mas não exponha hoje ao seu marido, porque vai ser um problema. Ver se eu entendi, estou querendo ajudar, ouvindo a todos. Todo e qualquer assunto ele deve ter o máximo de equilíbrio possível, porque nós estamos lidando com outros e os outros merecem toda a nossa atenção. Bom, a primeira parte, pelo que eu entendi, fundamentalmente é a conversa dela com a filha. Amém. Como é essa conversa? Porque existem mães que estão próximas às suas filhas a ponto de chamar para uma conversa uma coisa normal. Tá só esticando a conversa, porque não está começando hoje a conversar. Em outros casos, não. Há uma distância. E uma pessoa apaixonada, a frase é: o amor é cego, mas que é cego é a paixão. A paixão é uma pessoa, menina apaixonada, pode argumentar racionalmente, a não ser que a pessoa confie com quem fala. E aí isso cria uma diferença. Aí uma liderança espiritual, ela pode ser muito importante. Então, é isso mesmo. Primeira parte, não vamos falar sobre outras coisas ainda. É esse diálogo que precisa ter com a filha, e em que pontos nós poderíamos ter para poder iniciar a conversa com a filha? Bom, eu acho que se a mãe já percebeu, é chamar e perguntar e mostrar para ela que percebeu alguma a situação e gostaria de saber o que realmente está acontecendo da parte da filha. Fundamental, é fundamental. Abordar o assunto. Vamos lá, a mãe descobriu pelo WhatsApp, ok? A filha não sabe que a mãe sabe, talvez não saiba nem que a mãe descobriu. Tá certo? Olha como é, ou é um choque de ordens, que ela vi seu celular, aconteceu isso assim, se essa não precisam resolver esse negócio e é agora. Então esse é um ponto, esse é um jeito. Sim. O outro jeito é dizer: minha filha, vem cá, eu tenho percebido que você tá assim, uma conversinha meio mole e tal, não sei o que pode não surtir um resultado imediato. Inclusive pode até fazer com que ela liga pro cara, olha, eu acho que mamãe tá desconfiada, entendeu? Você tá entendendo? JR, eu prefiro o choque de ordem, particularmente o choque de ordem, para ela sentir que é monitorada, que ela tem ali a liderança da mãe, que a mãe não tá voando no tempo. Sempre desenvolvendo a questão que ela já tinha visto no WhatsApp. Amizade. Eu tô contando aqui aos poucos, que eu tô recebendo o WhatsApp aos poucos aqui. Os pais precisam ser amigos dos filhos. Os filhos precisam sentir confiança. E amizade, no pai. O meu pai é do meu time, eu sou do time do meu pai. Ele quer o meu bem. Choque de ordem na questão do assunto, mas tudo com equilíbrio, com amor e mostrando o resultado desastroso que vai ser. Desastroso. Agora, uma coisa fundamental, por parte da questão, e trazer a figura do pastor, que é a pessoa altamente capaz de resolver esse problema dentro do rebanho dele. Eu vou acrescentar. Eu vou dizer só um detalhezinho aqui. Essa filha precisará também tomar decisão. Ainda que a mãe alerte, e a gente é pai, é mãe, a gente alerte, se o filho quiser dar volta na gente, vai dar. Então é interessante e importantíssimo que essa mãe exponha com choque de ordem, colocar as claras, mas a filha precisa estar sob a unção de Deus para ouvir a mãe e decidir que é o fim. Não esquecer que é uma adolescente. Sim, mas ela tem que decidir. Claro, se ela não decidir, ela vai pra escola, vai matar a aula, vai arrumar pra ir no passeio da igreja. Resolve esse problema, não resolve o problema. Então ela tem que estar consciente para não errar o segundo passo. Irmãos, vejam bem, a menina é uma menina calada, segundo a mãe, não se abre, entendeu? E para piorar, o rapaz é filho do pastor. Então nós temos um problema extremamente grave, porque o pastor pode não ter noção das atitudes do seu filho. Isso aí. Essa é uma possibilidade, mas quando vocês afirmaram que vamos trazer o pastor para ajudar,
correto? Nós estamos nós estamos chamando o pastor, que é o pai do rapaz, e eu acho que pelo andar da carruagem, de alguma forma alguém tem que conversar com o pastor sobre esse assunto. O problema, que é gravíssimo, é que você necessariamente, em todos os casos, você tem prova, porque não é uma impressão, porque de impressão todo mundo está cheio. E a Bíblia é clara, inclusive, quando fala sobre pastores, presbíteros, que tem que ter testemunha e etc. Então nós precisamos ter uma coisa bastante séria, porque isso é muito sério. Tem que ser falado, porque você não pode simplesmente agora cruzar os braços e dizer, azar dele, vou mudar de igreja, que talvez seja uma boa atitude, né? É resultado desse imbróglio todo. Mas é mais um dado para que vocês saibam. Por isso que olha só, o indivíduo precisa ser confrontado. Nesse caso, ele é o pivô. Ele precisa ser confrontado, ele tem que entender que a família sabe, ele tem que entender que a menina tem um pai e o pai é chapa quente, né? Que é pra ele ficar lá com as barbas dele de molho. Falando na mesma linha. E aí, tem que ir a ele, ué. Tem que ir a ele. Eu penso da seguinte forma, o sujeito é filho do pastor, o pastor precisa agora tomar conhecimento, porque o que você falou, de repente ele não sabe nem das atitudes do filho, e ele vai chamar, tem que levar pro pastor, não tem jeito. Agora, ela deve procurar o pastor para resolver esse problema, porque o pastor deve ficar decepcionado com a atitude dessa, mas ele vai tomar uma atitude. Agora, a gente tem que entender que o desdobramento disso, obviamente, a mãe tem que conversar, primeiro passo, você não tem o menor dúvida. Segundo, de conversar com o sujeito e até chegar ao pastor, que é o terceiro passo para mim. Agora, uma coisa, pós tudo isso, ficará inviável, na minha visão, não sei dos colegas, que essa família permaneça na mesma igreja. Vai ser uma situação desagradável daqui para frente, para toda a caminhada, porque qualquer evento que se tenha, porque para esse rapaz casado e está em contato com essa adolescente, há vínculo dentro de ministérios, há alguma aproximação junto. Então, se ele não é capaz de estar na liderança, primeiro que ele tem que ser retirado, ele tem que ser banido da liderança que ele está exercendo, porque isso é um problema grave, vai sair dela e vai cair no outro. Agora, como vai ser a reação desse pai pastor? Ele vai tirar o filho, vai desgraçar ainda o casamento do filho. São vários fatores que eu acho que essa mãe com essa filha provavelmente terá que ser. Se ele é um cara sério, vai chamar. O que eu estou tentando colocar é que não é só um desdobramento de solucionar do adolescente. Há um bolo muito maior. Agora tem que ser afastado. Eu, por exemplo, já me deparei. Deve ter outros adolescentes também envolvidos. Já me deparei com situações semelhantes assim, em que a gente pôde organizar, né, resolver. É só mostrar os pontos, olha aqui, ó, casa caiu, desse lado, cuida, você olha, tem consequências, olha, e consegue desmontar essa engenhoca montada aí pela carne, por Satanás, que se aproveita dessas fraquezas e entra para trazer desgraça e derramar sangue. Provavelmente esse rapaz deve ser líder ou de adolescentes, ou então de louvor, alguma coisa assim, em evidência, e que está junto com essa, o que me preocupa com isso, gente, quando eu falo de igreja? Hoje, eu não sei qual é a igreja, mas a gente pega assim, tem igreja hoje que é ministério, é família. O pastor é o presidente, o filho é não sei o quê, virou, desculpe, quase que um cartel, onde ninguém mexe. Então, eu estou analisando, que eu como batista, a minha estrutura de batista é outra, né, Macário? A gente tem uma outra estrutura. Eu estou colocando a minha preocupação no globo total do que pode acontecer no seio dessa igreja. É uma situação delicadíssima, muito complicada. Agora, tem que essa filha ser abordada com a mãe num diálogo. Ela já está em depressão, essa menina, por viver calada. É depressão, e essa fuga dela é perigosíssima. Se não for com esse rapaz, mãe, vai vir outra situação, tem que tratar dessa menina, ela tá com problema de depressão. Vamos lá, porque a análise à distância é sempre uma análise que a gente tem que ter todo o cuidado, quer dizer, a menina pode não estar necessariamente nessa situação, nesse estágio, mas ela está envolvida. E ela também precisa ser tratada para não se envolver, para existir um princípio que a impedirá de se envolver com qualquer anjo que apareça dizendo que alguma coisa boa. Neste caso, as palavras dos companheiros aqui, me parece que fica muito claro que é necessário que essa filha seja parceira da mãe e mãe parceira da filha nessa luta. Mãe, isso é uma batalha. Isso é uma batalha. A sua filha, nós vamos
pedir aqui ao Senhor, ela terá sensibilidade para compreender a vontade de Deus e o Espírito Santo vai agir. Esse rapaz, ele precisa ser confrontado. Pode não ser a mãe a melhor pessoa para confrontar, está envolvida emocionalmente. O pai dele, eu acho que, pelo que vocês compartilharam aqui, é fundamental que esse pai tenha conhecimento, o pai dele, pai desse rapaz, para que ele possa trazer aqui uma ajuda ao seu filho para impedir que o seu filho caminhe na mesma trilha. É tristeza grande, sofrimento profundo, mas é um remédio para evitar males piores mais adiante. Temos a convicção de que, pela graça do nosso Deus e Pai, muito do que nós ouvimos hoje vai ajudar a essa ouvinte e tantos outros que se sentem de alguma forma pressionados pelo pecado e sinalizando o quanto a carne é fraca. Uma das coisas preciosas que Deus nos deu é a possibilidade da adoração. O pastor escreveu dizendo o seguinte: o segredo para a liberdade dos padrões escravizadores do pecado é a adoração. Você precisa de adoração. Você precisa de uma grandiosa adoração. Você precisa de uma adoração em prantos. Você precisa de uma adoração gloriosa. Você precisa sentir a grandeza de Deus e ser movido por ela, movido a chorar e movido a rir, movido por quem Deus é e pelo que Ele fez por você. E é necessário que isso ocorra a todo o momento. É esse tipo de adoração, é a única coisa que pode substituir essas fragilidades e essas fraquezas que acontecem na nossa vida e que nós todos precisamos enfrentar com a coragem e a confiança daquele que teme e confia no Senhor. Adoração. Encha o seu coração, seus lábios e a sua vida de adoração, em nome de Jesus. Que eu quero te ouvir, como Samuel, quero acordar de madrugada
pra ungir o pastor e o rei. Eu irei pelo caminho adorando. Eu irei, Senhor. Eu irei profetizando. Quero ser uma oferta pra ti, Senhor. Quero ser um profeta, adorador, e poder ouvir a tua voz livremente, sem limites, porque entre um profeta e o seu Deus a separação não existe, não existe, não, não existe, não. Profetize, profetize, não espere as pedras clamarem. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Eu irei, Senhor, eu irei. É desse jeito, minha gente, é desse jeito, na presença do Senhor. Marquinhos Menezes e Lilian, obrigado pela palavra, Deus abençoe muito a vocês. Vamos pra frente, minha gente. Na adoração ao Senhor. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você acredita ser possível matar os desejos da carne para sempre? 74% dos ouvintes por telefone dizem que não. 72% deles no nosso site também dizem que não. Muito obrigado, Marcela. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo: teimosia e obstinação são a mesma coisa? Eu tento não fazer as coisas do meu jeito, mas a minha teimosia não deixa. Para minha família, eu sou uma pessoa cabeça dura. Eu confesso que não consigo fazer nada quando sou obrigada. O que fazer quando a teimosia faz parte da nossa personalidade? Posso deixar de receber as bênçãos de Deus por querer fazer tudo do meu jeito? A teimosia pode virar rebeldia. Já ouvi pregadores afirmarem que a obediência é resultado do amor a Deus. Isso significa que, por ser teimosa, eu não amo a Deus? Como ter um coração que não resiste à obediência, mas que consegue se submeter com facilidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Ellison, Deus abençoe sempre, querido. Deus abençoe. Quero mandar um grande abraço para o Santa Cruz, a qual estou de férias, e deixar para todos Gálatas 6, de 6 a 8, quando diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas para aqueles que a instrui. E vivamos fortes no espírito para vencer todas as tentações da nossa carne. Amém. Muito obrigado, pastora Nadiege. Deus abençoe, minha irmãzinha. Obrigada. Eu quero deixar um abraço pro pastor Éder, pastora Isete, da Igreja Batista Viçoso Jardim, também pastor Eudes Meri, que foi empossado ontem como ministro de arte e adoração da Igreja Batista do Ingá, e o pastor Vitor Hugo e Linéia da PIB da Penha. E quero deixar essa frase aqui, queridos ouvintes: intimidade com o Espírito Santo é fundamental para uma vida cristã sadia. Maravilha. Pastor Sérgio Nonato, Deus abençoe, querido. JR, eu quero agradecer, quero deixar um abraço aqui para toda a catedral, pro Arthur, pro Luiz Ribeiro, pra Tatiane, pra minha esposa, e lembrar que hoje é o 11º dia do nosso congresso de 12 dias. O William Nascimento vai estar conosco. Maravilha. Pastor Amadeu Vieira, um forte abraço, meu irmãozão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abraço pro meu amigo pastor Epitácio, meu colega de ministério. E nesta quarta-feira, no culto da vitória, teremos a presença do pastor Edilson Santos, que vem lá de região dos Lagos. Maravilha. Deus abençoe a vocês todos. Muito obrigado aqui, ouvinte, pelo carinho, pela participação. Já vem aí a nossa querida poderosa Rosane Félix aqui no nosso Pediu, Tocou de hoje, já aqui na 93 FM. E nós vamos orar juntos nessa hora. Eu vou pedir a pastora para orar conosco.
Nós vamos orar por todos os que nos acompanharam e vivem essa luta. Essa mãe que está vivendo esse momento difícil precisa de sabedoria, mas tantos os nossos ouvintes precisam avançar, repreender toda e qualquer palavra que não venha da palavra de Deus, lembrando sempre daquilo que nós ouvimos na primeira parte de hoje, o quanto a palavra nos alimenta, quanto nós repetirmos e meditarmos e pensarmos na palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, diz as Sagradas Escrituras. Vamos orar juntos uns pelos outros, também orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos por este debate tão esclarecedor, te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, nos lava. E agora, Pai, colocamos diante de ti todos aqueles ouvintes, Senhor Deus, que puderam ser orientado pela tua palavra através desse debate. Essa mãe, Senhor Deus, que tu venhas dar sabedoria a ela, que tu venhas dar direção, Pai, no nome de Jesus, que ela possa ter a forma certa para conversar com sua filha. E Pai, eu oro por esta filha, não só por ela, mas por todos os adolescentes que necessitam estar firmados na rocha, Senhor, que eles possam tomar posição contigo, Senhor, porque o mundo está aí para tragá-los, ó Pai. Que tu venha, Senhor Deus, salvar os teus filhinhos, as nossas crianças, Senhor Deus, que estão também sendo bombardeadas nas escolas, nas ruas, Senhor, em nome de Jesus. As famílias, Senhor, liberta as famílias, Senhor Deus, de todo vício, Senhor Deus, de internet, Senhor Deus, que tu venha estar com eles, Pai. Toma, Senhor Deus, direção e bênção na família, Pai. Orienta, Senhor Deus, aquele que mandou esse e-mail falando sobre a fraqueza da carne. Senhor, no Espírito nós podemos ser fortes, Senhor, e ter vida sadia. Por isso pedimos a Ti, Senhor, nos fortaleça e que nós possamos, Senhor Deus, decidir contigo, dizer não para o pecado e viver, Senhor Deus, a vida em Ti, viver o Zoé, que é a vida abundante em Cristo Jesus, e poder, Senhor Deus, ser vitoriosos contigo, Pai. Oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.